Fala, doguitos e doguitas, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Bertold para mais um vídeo. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre 6 pontos para você considerar na hora de você escolher qual ração trabalhar aí na sua casa de ração. Você que está pensando em empreender, está começando no mercado, fica perdido, fala Bertold, não sei qual ração comprar, me ajuda. Então galera, hoje eu quero mostrar 6 pontos para você aprender, considerar na hora de você escolher a ração que você vai trabalhar. E um deles, galera, é o batatinha frita 1, 2, 3. Se você não se atentar, ó, já era. Fecha o teu negócio, beleza? Então bora pro vídeo. Doguitos e doguitas, então vamos lá. Primeiro ponto que você tem que considerar, que você tem que aprender é o seguinte. Quando você está entrando no mercado pet, você não tem essa informação e não tem nada de errado. E eu quero passar para você. A gente aprende isso no decorrer da caminhada. Então a primeira coisa que você tem que se atentar é entender que existe um nicho. E é nesse nicho em que você vai atuar que você tem que saber qual ração você deve introduzir. Por quê? Porque existem outros nichos de mercado. Então, por exemplo, falando em mercado propriamente dito, eu posso dizer para você que o consumidor, o cliente que compra lá no mercado, ele não é o teu cliente, dificilmente ele vai até a casa de ração. Ele é um outro tipo de público em que nós não atingimos. Talvez você consiga ganhar uma questão de você trazer ele para a tua loja, esse cliente começar a adentrar a casa de ração por conta hoje, né, da mudança que estamos sofrendo no mercado pet. Porém, normalmente, via de regra, o pessoal que está acostumado a comprar lá no mercado, ele tem ou um vale alimentação, ou ele está acostumado a comprar ração ali, ele compra praticamente tudo da sua casa no mercado, porque ele não gosta de ir até um aviário, casa de ração, pet shop, ele não é aquele cliente que se preocupa tanto assim, tá? Dentro desse mesmo ponto, eu gostaria de que você soubesse também que existe as mega stores, né? As lojas grandes, Cobase, Pets, Casa do Produtor, temos Hiperzu, enfim, várias redes surgindo aí no Brasil. E esse cliente também, né, ele tende a não comprar aí na sua casa de ração de bairro. Então, nós atingimos um público diferente desses outros dois que eu passei para vocês. Ou seja, o nicho de mercado em que nós vamos atuar é um específico. Então, primeiro ponto você considerar é o nicho de mercado. Ou seja, o público do mercado que compra lá no supermercado próximo da sua casa é um. O cara que compra lá na Mega Store é o 2. E aí depois o 3 é o nosso público, é o nicho que nós atingimos, ou seja, é o cliente que vai na casa de ração, que vai no pet shop, tende a ser um pouquinho mais cuidadoso com o seu pet, né? E por isso que nós vemos um grande crescimento aí no nosso mercado. O segundo ponto para você considerar na hora de você procurar saber qual ração introduzir é você entender que nossa região, Brasil, né, o nosso território brasileiro, ele é muito grande. E nem sempre a ração que eu tenho aqui em Curitiba, que nos atende muito bem, que é uma ração, né, favorita aqui, na minha região ainda, ela é a melhor para a sua região, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado, enfim. Você tem que entender que o nosso território, ele é grande, ele é muito abrangente, então ele com certeza há uma marca ou várias marcas em que vai atingir o teu público-alvo, o teu cliente aí, diferente do meu. Pode haver algumas semelhanças, pode haver uma marca ou outra que a gente combine, com certeza isso vai acontecer, mas nem todas, ou praticamente a maioria não é o caso, tá? Então se atente a isso. O segundo ponto é você entender que o nosso território brasileiro é muito grande e não é a mesma coisa, o mesmo atendimento. Tudo muda por conta de uma região lá do norte do Brasil para o sul e às vezes isso muda até mesmo dentro da cidade, tá? Eu quero que você entenda isso. Então esse é o segundo ponto. E já que estávamos falando, né, a respeito aí de empresa, de ração, eu quero te dar o terceiro ponto, que é a parceria e o trabalho que o fornecedor, que o teu parceiro vai fazer na sua região. Porque também isso é variável, isso muda também. Olha só que quanta mudança, né? Mas a verdade é que assim, quando eu me refiro a parceria e o trabalho do fornecedor, normalmente é o seguinte, só para você entender. Há uma empresa, vou pegar como exemplo aqui a Special Dog. Special Dog é muito forte aqui na região de Curitiba,
principalmente em alguns bairros. Então, o que acontece? O trabalho que a empresa Special Dog faz aqui é um trabalho muito consolidado, muito bom, muito significativo para nós lojistas. E essa parceria entre nós lojistas e o fornecedor, ele reflete com certeza no cliente. Lógico que o marketing da empresa, né, a maneira com que a empresa trabalha para atingir também lá o consumidor final, para que o consumidor final, o cliente, ele seja impactado, seja por uma propaganda, por uma mídia, por um trabalho que a empresa faz, isso conta muito também. Então, mas nada disso impede de um fornecedor entrar numa determinada região fazendo um excelente trabalho com você, lojista, e começar a ganhar o público, né, devagar aí, de repente, num bairro, depois em outro, e assim a empresa vai crescendo. Isso varia muito, eu sei que sim, porque eu tenho muitos inscritos, né, o pessoal que me procura e fala que a Admax, que é uma empresa que talvez você conheça aí com o nome de Magnus, a Magnus trabalha muito forte em São Paulo. Né? Em São Paulo, por exemplo, ela pode atingir aí um número maior de lojistas e essa parceria é bem grande, né? Aqui em Curitiba já não é a mesma coisa, né? Nós temos aqui a Special Dog, em que ela domina nessa pegada. Então, aqui em Curitiba, a Special Dog é muito parceira de nós lojistas. Em contrapartida, posso dizer para você que é a nossa campeã de venda. E agora, como estamos falando de marcas de ração, então nós vamos para o nosso quarto ponto, que é especificamente esse carinha aí. São as marcas. Quais marcas, então, eu posso trabalhar, Bertoldi? Então eu digo sempre o seguinte, lá no treinamento nós temos um método e eu vou trazer uma parte dele aqui para vocês, que eu tenho como base como 4 marcas. Não necessariamente precisa ser 4 marcas, mas a gente tem como base isso para você também não querer abraçar o mundo, porque de nada adianta você querer agradar todo mundo e não agradar ninguém, porque uma vez que você não trabalha em parceria com o teu fornecedor também, você acaba não obtendo um melhor preço, uma boa fidelização, né, dos teus clientes, e aí o que acontece? Então, uma vez que você tem um leque muito grande de rações, você acaba não tendo o melhor preço para elas. Então não é essa pegada aqui. E quando eu me refiro a 4 marcas, eu posso dizer para você que eu estou me referindo a 4 empresas. Porque estas empresas, elas trabalham com várias rações dentro do seu portfólio. Tá, mas aí você me pergunta, tá, Bertoldi, mas e agora? Qual marca? Então eu vou falar algumas marcas, né? Não necessariamente você precisa fechar com essas empresas, mas eu vou falar algumas bem conhecidas aqui e não se limite a isso, né? Você vai ter que pesquisar a respeito de qual você irá trabalhar. Mas vamos lá, eu vou te dar aqui a figurinha carimbada. Essa aqui eu posso dizer com certeza que você não vai conseguir escapar, e a primeira delas é a Premier. Então olha só, galera, Premier, nós temos a ração Premier que leva o nome da empresa, mas a Premier marca, ela tem basicamente dois nomes aí, Premier e Golden. Você já deve ter ouvido falar dessas marcas de ração, então elas pertencem à Premier. E essa, eu tenho visto no Brasil todo. Essa sim consegue atingir aí a nível Brasil, e eu acredito que dessa você não consegue escapar. Não é a mais lucrativa para nós, mas ela se vende sozinha. É aquela Coca-Cola, ou seja, o cliente vai até ela, até você, e pergunta se você tem. Então essa aqui seria a primeira que eu deixaria para você já começar o contato com a empresa ou distribuidor que vai atender você aí na sua região. Então eu vou citar mais algumas marcas aqui para vocês irem se familiarizando com esses carinhas aí, né? Como eu disse, pesquise se você vai ter venda ou não. Não sai comprando só porque eu falei aqui, porque eu tô dando uma pesquisa, um geralzão aqui para vocês, mas isso varia muito de região para região. Então temos Ercosul, né, a mais conhecida Biofresh, Three Dogs, uma empresa bem conhecida, Farmina com ND e Cibal, Royal Canin. Royal Canin normalmente a empresa distribui o nome sobre todas as rações, e aí a variação vai ser conforme porte, né, idade, por aí vai. Temos a Admax e eu não posso deixar de falar da nossa queridinha aqui, que é a Special Dog. Beleza? Então essas são algumas marcas, porém a gente vai entrar num outro ponto agora. Então esse é o 5º ponto, e aqui nós vamos falar sobre níveis de ração. É isso mesmo, como assim níveis, Bertoldi? E eu falei algumas marcas, vocês observaram que algumas marcas têm mais de uma ração no seu portfólio. É, galera, não é fácil, na hora de escolher a ração é bem complicado. Eu fiquei perdido e digo mais ainda, lá no treinamento o pessoal viu que, além das marcas
serem dentro de uma empresa, terem várias marcas, e essas marcas ainda assim serem distribuídas conforme o seu nível, temos um outro fator também, que nós não vamos falar aqui, que é a questão do porte e da idade, né? Isso fica para um outro momento. Mas o que eu quero passar para você, que essa informação você precisa se atentar, é o nível de qualidade da ração. Nós temos basicamente quais são eles? O Standard, né? Eu não sei muito bem por que entra com esse nome, eu acredito que seja a linha de entrada, mas nós temos na linguagem popular, né, entre nós lojistas, chamamos de ração combate, né? São as rações mais baratas. Essa aqui você tem que tomar cuidado porque tem uma gama muito grande e aí fica difícil de você abraçar todas, né? Então, depois disso, subindo um degrauzinho, nós temos as rações Premium. É aqui onde entra Magnus, Special Dog e por aí vai. Uma afinidade de, com certeza, várias empresas aí trabalham com a ração Premium. Eu acredito que seja a ração, o nível de ração mais vendido no Brasil. Se alguém tiver essa informação, me corrija se eu estiver errado. Porém, eu acredito que tá super certo, tá? Subindo um degrauzinho, um intermediário, nós temos a Prêmio Especial. E aí depois, por último, a Super Premium. Mas dentro ainda dessa Super Premium, hoje existem hierarquias também dentro dela. Então a qualidade ainda vai cada vez mais melhorando. Então o nível maior, que era o Super Premium, ele acaba dentro dele ainda encapsulando ainda outros níveis, né? Que daí entra a ração natural, sem os transgênicos. E por falar em nível, lembra lá do nosso primeiro ponto, onde eu falei que existia um nicho, né, mercado, Mega Store e a nossa casa de ração? Porém, eu quero que você esteja atento agora, que nós vamos falar de um outro público, e esse público aqui, ou seja, o nível, vai se enquadrar também no público. Por quê? Porque a região onde você vai instalar a sua casa de ração, com certeza ela vai ser impactada pelo nível, ou seja, pela classe de pessoas, o teu público-alvo que vai adentrar no teu pet, na tua casa de ração. Então você precisa saber disso também, porque só a título de informação aqui para vocês entenderem, nós estamos aqui em Curitiba e dentro de Curitiba, vamos dizer assim, eu posso dizer que uma das mais vendidas, pelo menos na minha região, é a Special Dog. Porém, olha só, na mesma cidade, porém em outro bairro, nós temos a nossa veterinária, ela abriu a sua casa de ração, o seu pet shop, né? Esse vídeo ainda, se não foi pro ar, não sei qual dos dois vai primeiro, mas vocês vão poder observar. E ela levou a Special Dog para lá. Porém, não tem sido a campeã de venda, ela quase não está vendendo. Nós estamos na mesma cidade, porém a venda está sendo totalmente diferente. Olha só para você ver que interessante que é, dentro da mesma cidade, como muda, ou seja, o público dela é um público diferente, ela já não está vendendo tanta ração no granel quanto nós vendemos aqui em nossa região. Para quem não sabe, nós estamos em uma região mais periférica, ela está numa região um pouco mais centralizada. Então, isso varia bastante. Fica a dica aí para você, o teu público também vai ser diferente do público, né, de uma outra região, ainda que seja na mesma cidade, dependendo da sua extensão. E por fim, galera, aqui eu quero dar a dica para vocês que isso aqui é muito importante você agora, uma vez que você está munido desse vídeo, você queria sanar todas as suas dúvidas, então nós vamos para o 6º ponto. Batatinha frita, 1, 2, 3. E aqui entra o batatinha frita 1, 2, 3. Se você não se atentar, galera, isso aqui pode ser decisivo, definitivo para o teu negócio e buraco abaixo. Eu já falei que em outros vídeos, lá no treinamento também nós temos essa informação, né? Eu sempre digo para você fazer o quê? Você tem que sair do sofá, tira essa bunda do sofá, tira a bunda aí da cadeira agora. Você deve ir até o concorrente 1, 2, 3. Se você não fizer o 1, 2, 3 aqui, com certeza você vai falir o teu negócio não vai nem dar certo porque você não sabe o que introduzir. E um dos segredos muito grandes que o pessoal não informa para todo mundo é exatamente esse. Qual ração você vai colocar? Por quê? Dentro do pet shop, dentro da casa de ração, uma das coisas que é mais consumida é a alimentação, ou seja, a ração. Não é a melhor margem que temos hoje, mas a ração sim é um dos pilares que sustentam a nossa loja e você precisa se atentar a isso. Então, de fato, como que eu vou descobrir isso? Você vai ter o concorrente 1 e você vai ver
as marcas que ele trabalha, além das marcas, ou seja, dessas empresas, quais são os níveis. Então você está munido sabendo que a Premier tem pelo menos 2 categorias, aí a Super Premium e a Premium Especial, em que entra Golden e Premier. Então você vai pegar e vai anotar isso aí, você vai lá no teu concorrente 1 e vai ver se ele tem. Depois no concorrente 2, né, você vai fazer essa anotação, concorrente 3. Galera, você fazendo isso, eu tenho certeza de que a probabilidade de assertividade, ela aumenta e aumenta muito. Então, faça isso para que você consiga, desde já, saber aquilo que você vai trabalhar. Eu sei que no começo isso é muito difícil, porque é muita informação, é muita coisa para você saber, mas uma vez que você começa, então, a adentrar o nosso mundo, né, do mercado pet, você começa a aprender as empresas, as marcas que essas empresas trabalham, os públicos, os níveis, os nichos onde você vai conseguir atingir. Galera, isso aqui tudo vai ficando mais fácil, tudo vai sendo absorvido aí pelo teu cérebro e você vai conseguir fazer um trabalho maravilhoso para que você consiga já de cara fazer o teu negócio começar bem, para que você consiga atingir um nível melhor, mais rápido possível. Pode acontecer também, ainda que você faça a pesquisa ali com 1, 2 e o 3, você descubra que quando você se instalar, o teu cliente, você aprendendo a ouvir ele, você começa a entender aquilo que ele necessita. Se um cliente pediu, né, uma ração, por exemplo, Special Dog, e aí o segundo cliente pediu Special Dog e o terceiro pediu Special Dog, você, opa, Special Dog eu preciso ter na loja, se você não tiver, trago. Se um outro cliente chegou lá e pediu, eu quero Royal Canin, e aí o segundo, terceiro falou Royal Canin, então é lógico que você vai trazer essa ração. Como eu disse, um cliente no meio de uma multidão, beleza, mas quando a multidão está pedindo, né, aquilo e você não trouxe, então se atente a essa informação. Uma vez você munido dela, você consegue fazer um trabalho melhor. Como eu disse no caso da veterinária, ou seja, ela levou a Special Dog para lá, porém a região pede Royal Canin, está pedindo ND, ou seja, outras rações que nós não trabalhamos aqui na nossa região, beleza? Então esses foram os 6 pontos do Bertoldi para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, né? Uma sacada aí atualizada 2022, uma vez que nós já estamos no mercado atuando em algum tempo, né? Já apanhamos, já sofremos. No começo a gente queria ter todas as rações para atender todo mundo e depois a gente observa que não é bem por aí, não vale a pena. Tem ração que às vezes até vence dentro da tua loja porque você quis atender todo mundo e você não consegue dar conta de nada. Então, galera, muito melhor você ter consistência em uma quantidade de clientes do que você querer abraçar todos. E aí, esse cliente, ele às vezes não é um cliente fiel, ele já falei sobre isso em outros momentos, fica para uma próxima, a gente discorrer a respeito disso, mas nem todos os clientes, ainda que ele vá até a tua loja, ainda que ele peça essa ração e você não tenha, pense bem se vale a pena você trazer, porque às vezes vai ser um só no meio de uma multidão, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço, fique com Deus e até mais! Batatinha frita, 1, 2, 3.